dia! Meu Deus, que coisa boa! Que frio na barriga que eu tô aqui, você nem imagina. Pregar para vocês, hein? Ano de 2026 cheio de desafios, amém? Muita responsabilidade. 2026 merece todo o nosso ânimo. Sabe por quê? Porque a gente percebe que muitas pessoas desistem no meio do caminho. Muitas desistências. Então, 2026 precisa de todo o nosso ânimo. Isso é importante, isso é fundamental. Coloca aí Josué capítulo 6, verso de número 1. Pessoas desistem de trabalho, pessoas desistem de casamento, depois desistem de ministério, pessoas desistem de... tanta coisa. Eu só não entendo uma coisa. Deixa eu fazer um parênteses. Pode fazer notas do pastor? Pode? Eu só não entendo uma coisa. Tem gente que não desiste do time de futebol dele. Cara, já devia ter desistido há mais tempo. O cara fica ali relutando. O time perde no domingo, segunda-feira deve ter de camisa do time. Fecha parênteses. Pronto, chega. O cara não desiste. Agora desiste de tudo. Deu um tropecinho, botou uma chapinha de Coca-Cola no meio do caminho, tropeça e cai e fala, acabou. Quando você vê Josué capítulo 6, verso de 1 em diante, você fala, caramba, o negócio Josué era aquele que era secretário, primeiro braço de Moisés. Era um homem que perseguia Moisés. Onde Moisés ia, ele ia, era o servo. Quando Moisés subiu o monte, ele foi com Moisés até a metade do caminho. Impressionante, Josué. Tanto que quando Moisés é retirado do povo, Josué assume todo mundo e ninguém reclama, porque Josué era o cara que andava com Moisés. Moisés saía da tribo, saía do povo, saía do acampamento, montava a sua tenda, a tenda da revelação. Josué estava atrás. Uma liderança incrível, a liderança dele. E agora, ele vai tomar posse da terra prometida. Presta bem atenção. Se fôssemos nós, estrategistas, diríamos assim, olha, deixa Jericó para depois. Deixa Jericó para depois. Por quê? Porque Jericó não era uma cidade, era um forte, era uma fortaleza intransponível. Pra você ter uma ideia, os historiadores dizem que Jericó tinha 2 muralhas, uma externa e outra interna, que se uma fosse vencida, a outra resistiria. Segundo os estudos arqueológicos, passava-se, a palavra de Deus fala sobre isso, está escrito, 2 carroças na muralha, ou seja, uma mão em contramão, de tão grande, tão larga que era essa muralha, intransponível, 6 metros de altura, 6 metros de altura, 6 metros de altura. Poxa, mas você vai enfrentar isso agora, deixa para depois. Os meninos saíram agora, tudo deserto, tudo novinho, tudo sem habilidade. Não faz isso não, deixa para depois. Mas, segundo os historiadores, não tinha como avançar se não passasse por Jericó. Não tinha como vencer a coisa maior que era tomar conta da terra prometida sem passar por Jericó. Na verdade, Deus queria trabalhar com aquele povo. Na verdade, Deus queria passar aquele povo na prova de fogo, para dizer assim, depende de mim, como é que a gente vai vencer isso aí? Deus coloca provas de fogo na tua frente, sempre. O ano de 2026 é o ano do refrigério, é o ano que eu preciso aprender a resistir, a vencer minhas provas de fogo, senão eu não entro no refrigério. Antes do refrigério vem a luta, vem a conquista. Entendeu? Então, Josué 6:1, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Por quê? Porque escutaram falar, escuta falar. Olha, eles avançaram, eles atravessaram o Mar Vermelho, eles estão no deserto, mas estão 40 anos no deserto, morreram de fome? Não morreram de fome, caía todo dia maná para eles, codornizes para eles, e eles são milhões e tal, e eles chegaram. Então, o pessoal de Jericó trancou tudo.
Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o rei e os teus valentes. Deixa no 2, papai. Olha, aqui tem a chave. Fala assim, a chave. Fala assim, a chave. Não, está muito ruim. Tem que põe um tom cavernoso aí. A chave. De novo, 1, 2, 3. Posso ir embora? Posso ir embora. Tchau. Vamos para casa. Aqui tem a chave. Olha, disse o Senhor, entreguei na tua mão Jericó, o rei e seus valentes. Eu estou pregando essa palavra hoje. Eu preguei essa palavra há muito tempo atrás. O pastor Erle sempre fala, aquela palavra que o senhor deu. Eu falei, gente, caramba, essa palavra agora tem tudo a ver com 2026. Olha, entreguei em suas mãos Jericó, a cidade, o rei, liderança, seus valentes, poder espiritual, os demônios, os principados e potestades, tudo que está aqui, eu entreguei nas tuas mãos. Olha, entreguei em tuas mãos, Jericó, o rei e seus valentes. Entreguei, está aí, entreguei em tuas mãos. Então, essa palavra é uma palavra forte, muito forte. Vamos lá, Josué 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias, uma volta a cada 6 dias, uma volta por dia. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. Te prepara que no final desse culto tu vai dar um berro. Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Porque tem gente aqui que não canta, não adora, não levanta o braço. Mas eu conheço você. Na época do carnaval, estava lá, atrás do trem elétrico, sambando e tal, gritando. 4, 5 horas por dia, 10 horas por dia. Chega aqui. Aí a mulher dá um tranco nele e faz assim. Dá licença, gente. Vocês vão ter que dar um grito no final para as muralhas vão cair, amém? Pessoal de casa, você também vai gritar, hein? Pessoal de Miami, Flórida, Deus abençoe, estamos aí. O pessoal já mandou um beijo para mim hoje, Deus abençoe, estamos na escuta. O povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Que coisa, hein? Nós não estamos nem treinados para isso, não sabemos nem manejar muito a guerra, enfrentar logo uma muralha, enfrentar logo uma cidade, enfrentar logo uma fortaleza. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse mês, o pastor Rafael tem falado muito para mim, falou, bispo, nós temos que fazer alguma coisa em relação à alma. Fala, sabe? Por quê? A nossa campanha vai ser como vai a sua alma. Sabe por quê? Porque você escuta uma promessa de Deus, mas muitas vezes você tem empecilhos na alma para você acessar as promessas de Deus. Como vai a sua alma? Nós vamos trabalhar aqui, nós vamos soltar a campanha, quais são os dias da campanha, para você fazer essa campanha, vai ser domingo. Como vai a sua alma? Sabe por quê? Porque Jericó é uma fortaleza. Paulo fala que as fortalezas da mente impedem a gente de perceber e receber a palavra, e receber as promessas de Deus. Deus tem promessas, mas você tem fortalezas. Deus tem promessas, mas você tem fortalezas. Não quero entrar nisso aqui agora. Vamos trabalhar as fortalezas da alma. Primeiro, tem 4 passos importantes aqui. 4 passos importantes para a gente vencer as muralhas. Primeiro passo, realidade. Realidade. Eu preciso enfrentar a realidade, eu preciso conhecer a realidade. Não fuja dela.
Deixa eu te falar, a fé vê além da realidade. Muitas vezes a gente pensa que a fé é uma loucura, tal. Mas espera aí, eu vejo a realidade, mas a minha visão vai além da realidade. Enquanto a realidade me traz verdade, eu não posso viver na mentira. Eu tenho um problema. Sim, qual é o problema? Meu problema é esse. Eu tenho consciência do meu problema. Eu não posso fugir. Tem gente que passa o dia inteiro fugindo da realidade. Não enfrenta a realidade. Não tem estratégias para vencer a realidade. Por quê? Fica mexendo com tanta coisa, olhando tanto Instagram, tanto não sei o quê. O dia passa e você não venceu a realidade. Não enfrentou a realidade. Viver fora da realidade é viver uma mentira. Jericó está fechada, ninguém entra, ninguém sai. Ela é intransponível. Realidade. Agora, quando você enfrenta a realidade, você abre a oportunidade para o milagre acontecer. Amém? Vamos lá. Quando você enfrenta a realidade, você dá oportunidade. Porque se você foge da realidade, se eu fujo de Jericó, eu nunca vou vencer Jericó. Fala assim, repete comigo. Realidade traz conhecimento. Fé traz revelação. Vamos trocar. Realidade traz informação. Realidade traz informação. Pum! Muralha. 6 metros de altura. Realidade traz informação. Pum, 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 pum. Que muralha? A fé traz revelação. O que a fé traz? Eu te entreguei em tuas mãos, Jericó, o rei e seus valentes. Eu te entreguei em tuas mãos, Jericó, o rei e seus valentes. Eu entreguei nas tuas mãos, Jericó, o rei e seus valentes. Eu entreguei em tuas mãos. Isso dá samba, hein? Eu entreguei em tuas mãos, Jericó, o rei e seus valentes. Eu entreguei nas tuas mãos, Jericó, o rei e seus valentes. Eu entreguei nas tuas mãos, Jericó, o rei e seus... Realidade. Que muro intransponível. Mas quando eu olho, eu entreguei em tuas mãos Jericó. Entregou em tuas mãos Jericó, essa cidade intransponível. O rei, o líder, a liderança, os seus valentes, os principados e potestades, todo mundo tem arco e flecha lá, ele entregou nas minhas mãos. Eu estou entregando. A fé olha atrás, através, ela vê o futuro. Muitas vezes presta atenção, otimismo e esperança são abaláveis. Otimismo e esperança são abaláveis. Fé não. Fé não. Otimismo, que vai dar certo, a gente vai ser campeão esse ano, vai, bora! Aí, pum. Embora, não. Agora, quando eu ouço a palavra, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Esse ano, uma coisa que a gente vai bater aqui, 24 horas por dia, chama-se devocional. O seu devocional, coisa mais importante. A sua leitura bíblica, coisa mais importante. Sabe por quê? Porque ali você fortalece a sua fé. 15, 30, 15, 20 minutos, acabou. 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 Pronto. Todo dia, um pouquinho. Alexa está pronta aí? Alexa está pronta? Alexa está pronta? Alexa, coloca Salmo 61 para mim. 61, segundo a Bíblia do Rei Jaime diz: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti. Quando meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Pois tem sido um refúgio para mim, e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Selá, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações.
Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Obrigado, Alexa. Você sabe que a Alexa e a Siri são as duas únicas mulheres que obedecem a gente, né? Elas obedecem rapidinho. Alexa! Você tem que acordar assim logo. Alexa! Sabe por quê? A palavra entra. Otimismo e esperança acabam. Mas fé tem alicerce profundo. Energia, otimismo é energia interior. A fé não se abala. A fé é alicerçada na palavra. O povo judeu falava assim para o outro, na hora de se despedir, falava assim: ano que vem em Jerusalém. Eles não tinham um palmo de terra. Eles estavam sendo oprimidos pelos nazistas. Milhões foram mortos nas câmaras de gás. Mas um dizia para o outro: ano que vem em Jerusalém. Um falava ano que vem, o outro falava Jerusalém. E se cumpriu. Vai lá, está lá. Por quê? É fé. A fé que não se abala. O muro tinha 6 metros de altura, era uma realidade. Mas a fé vê através do muro. Coloca aí, amigo, Josué 6:2. Josué. O segundo passo importante é encarar a realidade com fé. Focar a sua vida na promessa. Focar a sua vida na promessa. Sabe que entreguei em suas mãos Jericó, o rei e seus valentes. Realidade traz informação. Promessa traz revelação. Realidade traz informação. Promessa traz revelação. Sabe qual é o problema da gente? Vou explicar para você qual é o nosso problema. Um dos nossos, né? Nós temos muitos, né? Um dos nossos problemas é que a gente olha para a promessa e fala assim: cara, como entregou Jericó? Como é que entrega Jericó? Entreguei em Jericó o rei e seus valentes. Tu fica assim: Jericó, mas como que entrega? Como que faz? Como é que é isso? Entrega, como é que faz? Aí tu fica olhando para a promessa, aí tu duvida: entrega mesmo? Sabe qual é o segredo da promessa? Presta bem atenção, isso você precisa aprender isso pro resto da vida. Sabe qual é o segredo da promessa? É você olhar para quem prometeu. Depois olhar para a promessa. Porque a gente fica olhando para a promessa, e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Aí tu fala assim: pô, mas cara, como? Que história é essa? Como? Como é que vai? Quando? Como é que vai? Está tudo tão difícil, tudo impossível. Tem muita gente que promete, você acredita na promessa dele. Mas se você olhar para ele, assim, como é que esse cara tem condição de prometer o que está dizendo? O que eu aprendo na promessa, a promessa é importante, mas eu tenho que olhar para quem prometeu. Quem prometeu? O Criador dos céus e da terra. Quem prometeu? O Criador o que está na Bíblia. Quem prometeu? O nosso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que é importante o devocional, foco no devocional. Por quê? Porque ali você cada vez vai conhecer mais quem é que prometeu. O pilar forte, a fundação poderosa que sustenta tudo, não é a promessa, é quem prometeu. Quem prometeu faz diferença. Coloca aí 1 Reis 8,15, amigo. Quando eu olho para a promessa, eu vejo dificuldades. Quando eu olho para quem prometeu, meu Deus. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai. E pelo seu poder cumpriu. Muda aí, vê NVT para mim, como é que fica. NVT, por favor. Coloca NVT, vê se muda. Porque aqui você tem dor, ele falou.
Coloca em outra versão, coloca NVI, por exemplo. Desculpa, gente, mas a versão que eu queria... Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que por suas mãos cumpriu o que sua boca prometeu. Com as suas mãos cumpriu o que sua boca prometeu. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que por suas mãos cumpriu. Suas mãos, o quê? A mão cumpriu. O quê? O que a sua boca prometeu. Então, o que eu preciso? Eu preciso aprender a olhar para o Criador. Eu preciso aprender a olhar para aquele que fez a promessa, e não para a promessa. Eu olho primeiro, claro, eu olho primeiro para quem prometeu, e depois eu olho para a promessa. Eu olho primeiro para quem prometeu. A boca dele prometeu. Quem prometeu? Ele, o Todo-Poderoso. Ah, que bom. Por isso que eu digo, foco na palavra. Coloca Hebreus 10, 23, amigo. Hebreus 10, 23. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é? Pois aquele que prometeu é? Pois aquele que prometeu é? Pois se aquele que prometeu é fiel, então eu posso acreditar e crer na promessa. A diferença toda é essa. Tem muita gente que fala assim, as pessoas ficam olhando para a promessa, às vezes olha para o Criador, olha para quem fez a promessa. Olha para quem fez a promessa. Foco na palavra. Quando eu olho para quem prometeu, sabe o que eu descubro? Ele pode tudo. Ele pode tudo. A mão de Deus cumpre. Eu vou te dar terra. Eu vou te dar Canaã. Terceiro passo. Primeiro passo, realidade. Segundo passo, foco na promessa, mas foco naquele que prometeu. Terceiro passo, dificuldades. Dificuldades. Nós vamos ter dificuldade, sim. Por quê? Eu preciso que a palavra, que é o espiritual, transborde para o natural. Qual é a tua muralha? Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu desafio? Cada um tem o seu desafio, cada um tem a sua dificuldade. Como é que eu vou vencer isso? Aqui, Deus deu estratégias para esse povo. Você vai dar voltas, 6 dias, uma volta por dia. Uma volta por dia, lá em Jericó. Cidade toda, muito grande. No último dia você vai dar 7 voltas. 7 voltas. 7 voltas no último dia. Isso não faz sentido, né? Isso não faz sentido. Mas é uma estratégia, Deus te deu estratégia. Mas como é que é isso? Isso não faz sentido. Dar volta na cidade, não faz sentido. A primeira coisa que eu vejo aqui são esse passo chamado dificuldades. Eu divido ele em 3 coisas. Sai, foco, perseverança. Sai. Abraão, Deus falou para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. A vida inteira, Abraão saiu e foi. Mandou sair. Para onde? Foco, na terra prometida. Mas que terra é essa? Não sei, ele vai me dizer. Mas falou para eu sair, ele vai me guiar. Sai. Problemas. Recua, avança. E tal. A gente tem que ter esse sai. A gente fica esperando alguma coisa acontecer. Sai! Qual é o teu plano para 2026? Sai! Qual é? Eu estou preocupado porque daqui a 5 anos... Sai! Você tem que tomar uma atitude. Sai! E nesse sai você tem que ter foco. Qual é o foco? Terra prometida. Qual é o foco? Terra prometida. Qual é o foco? Derrubar a muralha. Qual é o foco? Derrubar a muralha. Só o foco, derrubar a muralha.
Como é que uma porta se abre? Quando você bate. Quando é que você recebe? Quando você pede. Como é que você encontra? Quando você busca. Esse é o meu versículo preferido. Como é que uma porta se abre? Você tem que bater, bum, bum, bum. Você não pode ficar assim, pensando. Porta abre. Porta abre. Aí tu olha para o lado e fala, não abriu não. Porta abre. Porta abre. Eu não entendo, a porta não abre para mim, e abre para aquele cara ali, que abriu. Mas só que você não percebeu que ele foi lá e pum, 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 pum. Como é que você recebe? Pede. A Bíblia diz que você não recebe porque você não pede. A Bíblia diz, você não recebe porque você não pede. Dificuldades. Como é que você encontra? Busca. Sai, é o caminho do natural para se manifestar o sobrenatural. Sai da tua terra, sai da tua parentela. Abraão saiu da acomodação, saiu da comodidade, saiu da sua tendinha, saiu do seu conforto. Abraão morava em Ur dos Caldeus, era a cidade mais, era Nova York daquela época, a cidade mais, com mais conforto que tinha naquela época. Ur dos Caldeus naquela época era a cidade que tinha mais conforto. Para você ter uma ideia, tinha água encanada. Para você ter ideia, tinha uma água quente lá, às vezes você podia bater um banho quente. Algumas casas tinham um banho quente. Era um lugar civilizado, entre aspas. Ele saiu daquilo, para onde? Sai, para onde? Terra prometida, para onde? Promessa. Uma coisa sai, foco, você tem que ter um foco. Para você alcançar o que ele prometeu para você, tem que ter foco. Tem que ter perseverança. Na minha vida, eu sempre aproveitei oportunidades na minha vida. Entendeu? Sempre. Pode ser sincero, eu não queria ser pastor, mas eu queria fazer alguma coisa na igreja. Como eu viajava muito por causa da minha profissão, eu ficava lá, eu chegava cedo num culto, o Robson telefonava, naquela época não tinha celular, o Robson ligava assim, eu vou chegar atrasado, quem está aí? O Francisco, pede para o Francisco abrir o culto. Eu abrindo o culto, falando assim, aí vamos embora, galera, aí eu fazendo uma oração e tal, aproveitava. O que eu queria? Eu queria ser útil, eu queria ajudar. Aproveita as brechas, sai. Você, eu quero ser bênçãos na mão de Deus, sai. A minha fé não me deixa parado. A minha fé, qual é a minha fé? Foco na promessa. Foco na promessa e não desistir. Presta bem atenção. A gente fala muito sobre sonhos. Sonhos não são coisas fáceis de se realizar, são sonhos. Você precisa sonhar, mas você precisa ter movimento. Meu casamento não está legal. Não está legal? Estuda, busca ajuda, conversa com alguém. Nós temos cursos de casais aqui. Eu queria não sei o quê, eu queria ganhar mais. Ótimo, fala com a gente, vamos fazer um curso superior, vamos estudar não sei o quê, vamos fazer um currículo melhor. Sai. Depois você tem que ter foco naquilo que você pediu. Qual é a promessa? Derrubar Jericó. E perseverar. Sabe por que perseverar? Escuta só. Aí está aqueles homens lá, né, tudo homem de guerra, né? E vai lá os sacerdotes dando a volta em Jericó. Os caras de Jericó falam assim, que deve ser ensaio de escola de samba, esses caras. Tudo fantasiado de sacerdote. Isso aqui é ensaio de escola de samba. Aí o cara chega em casa, a mulher pergunta, e aí, matou quantos? Não matei ninguém. Quantos que você matou? Eu não. Quantas flechas você deu? Nada. Nenhuma flecha? Nada. Aí vem aquela pergunta assim, à noite, no travesseiro, a mulher olha para o marido e fala assim,
Você viu alguma rachadura no muro? Silêncio. Bem, estou falando com você, bem. Responde. Eu fico aqui apreensivo, passo o dia inteiro aqui cantando, louvando, orando. Me conta, você viu algum trincadinho, uma pedrinha lá de cima? Silêncio. Não. Como não? Não. Segundo dia, bem, você viu alguma coisa aconteceu? Alguma rachadurazinha? Não. Ai. Mulher é fogo, né? Bem, terceiro dia, bem, tu vai lá, tu se fantasia aqui, sai lá gritando, a trombeta tocando e fica daqui vendo vocês de longe. Você viu o quê? Caiu uma pedrinha, rachou alguma coisa? Não. Quinto dia. Não. Sexto dia. Por isso que tem que ter perseverança. Foco, vamos derrubar a muralha. 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 Mas eu vou perseverar. 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 Naamã mergulhou 6 vezes, nada, nem sinal. Mas no sétimo mergulho, ele foi curado. Os 10 leprosos. Tiveram que caminhar, indo. Quando Jesus falou assim, olha só, vai para o sacerdote para ver que vocês foram curados. Aí um leproso fala assim, mas eu tô doente ainda. Eu estou doente ainda. Aí o outro fala assim, eu acho que piorou. Não é assim que a gente faz? A gente ora, vê a palavra, escuta e fala, piorou. Esse negócio não dá certo não. Piorou. 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 Indo foram curados. Perseverança. Eles deram 13 voltas, 6, uma cada dia, e deram mais 7 voltas. Não caiu uma pedrinha, não rachou nada. Perseverança. Primeira coisa que eu aprendo é o seguinte: eu preciso ter fé na promessa, mas eu preciso conhecer quem prometeu. Então esse ano vai ser o ano que você vai conhecer quem prometeu. Devocional. Deixa eu falar, quando Jesus, preste atenção aqui, olha só, hein? Olha só, preste atenção. Quando Jesus foi multiplicar os pães, ele olhou, o que ele viu? Ele viu o povo com fome, multidão faminta. O que ele viu? 5 pães e 2 peixinhos. Às vezes você passa a ver a tua vida toda olhando o problema e os recursos, poucos recursos que você tem. Às vezes você passa a vida toda olhando o problema e os poucos recursos que você tem. Mas Jesus, o que Jesus fez? Olhou para o céu. Ele olhou para quem é aquele que prometeu. Ele prometeu. Tem certas pessoas que precisam de sinais. O tempo todo estão precisando de sinais. Não fique preocupado com sinais. Sinais é para o incrédulo, não é para você.
Pô, mas eu estou dando volta e não cai nenhuma pedrinha. Não, estou dando volta e não dá nem uma rachadurazinha. Não, não vai dar. Você não precisa disso. Você precisa crer naquele que prometeu. Olhar para a promessa, e na promessa você sai com foco na promessa. E persevera, porque você não precisa de sinais. Você precisa da palavra. Você precisa da palavra. Eu te entreguei em tuas mãos, Jericó, o rei e seus valentes. Coloca aí Josué 6, eu acho que é. Coloca o 4, vamos ver se é o 4. 7 sacerdotes levarão, cada um, uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Vê o 3 para mim, 3. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 4. Deixa aí. Você precisa de referência. Referência. Você precisa de referência. Primeiro, realidade. Segundo, promessa. Quem é que prometeu? Conhecer a promessa e saber quem prometeu. Terceiro, você vai ter dificuldades, mas para vencer a dificuldade você tem que sair, focar e perseverar. Quarto, referência. Você precisa de referência. A referência é a igreja, é o culto. Quando eles estão caminhando. Você não pode ficar olhando para a muralha. 6 metros de altura, hein? 6 metros de altura. É isso que nós fazemos. O tempo todo olhando para a dificuldade, o tempo todo olhando para poucos recursos, o tempo todo reclamando, o tempo todo murmurando. Você sabia que ele fala assim: eu quero todo mundo em silêncio. Silêncio, caminhe em silêncio. Por quê? Porque senão vai ter fofoca, vai ter reclamação, vai ter divisão. Hoje em dia, deixa eu falar uma coisa para vocês, por favor, gente. Nós estamos vivendo um momento de guerra dentro da igreja, um falando mal do outro. Sai disso, fala isso. Eu recebi agora vários WhatsApps. Você ficou sabendo que fulano? Não quero saber, é igreja. Eu tenho que respeitar, eu tenho que dizer, a igreja de Cristo, eu não vou bater no corpo de Cristo, não vou, calma. Quem errou, o cara errou, ótimo, ele vai se ter com Jesus, vai ter com a palavra, vai ter com a justiça. Eu não vou ficar nessa briga, eu vou ficar, porque, cara, cala a boca. Você vai olhar para a muralha? Não! Você vai olhar para os sacerdotes que estão lá na frente. Você vai estar olhando no chifre, o cara lá com louvor, adoração, símbolos, uma trombeta. Pessoal, os sacerdotes caminhando, louvando a Deus, louvando a Deus, louvando a Deus. Qual a música aí, maestro? Qual a música? Canta aí um pedacinho pra gente. Tem microfone. Referência, os sacerdotes estão lá na frente, eu estou caminhando atrás. Referência, os sacerdotes estão lá na frente, estou caminhando atrás. Eu estou caminhando. Qual é a tua referência? A tua referência são as últimas notícias da televisão? É a tua referência? As notícias do jornal? Não. Obrigado, amigo. Não. Os sacerdotes lá na frente, a igreja lá na frente. Púlpito, pregação, palavra, curso, estudando a Bíblia, oração. Acordar às 6 horas da manhã, fazer um Zoom, uma oração. Devocional, sentadinho na poltrona com a Bíblia na mão. Alexa! Qual é a tua referência? A tua referência, tu acorda de manhã, tu já coloca na televisão e já fica, que é possível, que horror, que não sei o que, e papapá. Quando dá eu vou para a igreja. Quando dá tempo eu vou assistir culto. Quando eu posso eu vou assistir culto. Quando dá, às vezes não dá. Qual é a tua referência? A tua referência tem que ser a palavra. A tua referência tem que ser a ministração.
7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta à frente da arca. A arca significa presença de Deus. A arca tem um significado, presença de Deus. Tanto que quando a arca foi conquistada na batalha, se não me engano pelos filisteus, se não me engano, eles disseram, acabou. Acabou, o judeu acabou, o povo de Israel acabou. Por quê? Porque pegamos a arca. Pegamos a arca, presença de Deus. Só que a presença da arca fez tanto estrago entre os deuses deles que eles devolveram a arca. Não quero essa arca, que não vai embora. Qual é a tua referência? Qual é a música, maestro? Eu estou caminhando, ó. Eu estou ouvindo a palavra, caminhando. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas Que ficarão de pé. que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Papai, coloca aí o versículo de novo. Acho que é o 5. Vamos, 7 sacerdotes. 7 sacerdotes levarão, cada um, uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. Ha! Trombeta de chifre de carneiro. Primeiro, naquela época, hoje também, eu até fiz uma pesquisa. No exército, você tem, no exército e outras armas, você tem, cada toque, ela tem um significado. Então presta atenção. Chifre de carneiro era o toque da trombeta da vitória. Então eles estavam brigando lá, pau, espada, flecha, pau, e correndo atrás queriam pegar o rei, pega o rei e tal, pega o rei, prendeu o rei, acabou, desmaratou o inimigo. Toca a trombeta de chifre de carneiro, porque a vitória é nossa. Calma. Depois ele fala para você tocar a trombeta da vitória antes da vitória. Sacou? Antes da vitória, ele fala assim, toca a trombeta da vitória. Troca a trombeta da vitória. Então, quando ele está... Muralha está lá, hein? Muralha está lá, hein? Muralha está lá, hein? Caiu a muralha? Não. Eu não estou olhando para a muralha. Eu estou olhando para os sacerdotes. Eu estou olhando para a adoração. Eu estou olhando para a palavra. Eu estou olhando para o poder da palavra. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Eu estou descobrindo quem é o meu Deus, quem é que faz as promessas todo dia pela manhã. Todo dia pela manhã eu aprendo alguma coisa. Todo dia pela manhã eu aprendo a conhecer aquele que fez a promessa. Entreguei em tuas mãos, Jericó, o rei e seus valentes. Entreguei em tuas mãos, Jericó, o rei e seus valentes. Entreguei em tuas mãos. Você podia dar uma salva de palmas agora para esse chifre de carneiro. Dá um toque aí, irmão. Vitória! A minha referência é a tua palavra, Amém. Fica de pé. Olha só, preste atenção. Eu estou vendo que cadeias são
estão sendo partidas hoje. Palavras estão sendo liberadas para a vida de vocês. Muralhas, eu estou escutando barulho de muralhas ruindo na vida de vocês. Agora preste atenção, preste atenção, preste atenção, preste atenção aqui. A trombeta é de chifre de? Chifre de? Essa trombeta só tocava quando eles tinham a vitória na mão. Então ele está dizendo assim: celebra a vitória agora. Celebra a vitória agora. Agora, preste atenção aqui, ó. Trombeta de chifre de carneiro. Peraí, olha só. Foi nesse. Eu podia, naquela época, eles tinham trombetas de metal. Naquela época, eles tinham algumas trombetas de metal. Tá. Mas por que de chifre de carneiro? Porque precisava sacrificar uma vida inocente, o sangue derramado daquela vida, para que eu tivesse a trombeta de chifre de carneiro. Pergunta a você, ou de casa, qual foi a vida inocente? Qual foi o Cordeiro de Deus que foi sacrificado, que o sangue dele foi derramado para você ter a vitória? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Jesus! Quer caminhar com a gente? Passa pelo sangue de Jesus. Quer caminhar? Quer ter o tom da vitória? Passa pelo sangue de Jesus. Sete sacerdotes levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro, a trombeta da vitória. Um animal inocente que não tem nada a ver com isso foi sacrificado. Tiraram o chifre e fizeram a corneta. Assim foi Jesus, crucificado naquela cruz, derramou sangue precioso por mim e por você, para que nós tivéssemos nossos pecados perdoados. Eu quero te fazer um convite. Se você não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode vir aqui na frente, nós queremos orar com você. Nós queremos aspergir o sangue de Jesus sobre a tua vida. Se alguém aqui não recebeu Jesus ainda como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te convidar. Todos os sete ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Coloca o verso 5 aqui. Quando você escuta a palavra de Deus, quando você escuta a palavra de Deus, quando você escuta a palavra de Deus, você está escutando o toque da trombeta, a proclamação. Amém, 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 amém. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor seja cada vez aquele que entra, que toma posse do coração da minha irmã, em nome de Jesus. Obrigado por essa vida. Obrigado por essa vida que tem se rendido cada vez mais no seu altar. Ser com ela, Senhor. A muralha dela está ruindo, em nome de Jesus. E ela já caminha, ela tem um foco. Ela está perseverando. E a muralha está ruindo em nome de Jesus. Eu te abençoo. Você está sendo revestida do poder do alto. O sangue de Jesus está sendo aspergido sobre tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu já estou acabando. No verso 5. Quando as trombetas soaram um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Eles deram 13 voltas. Não aconteceu nada.
nem a rachadurinha, nada. Mas quando houve o toque do shofar e o povo gritou, qual é a tua muralha? Eu entendo que as muralhas são nossas, são na nossa mente. Orgulho, culpa, são muralhas. Nós vamos tratar disso nessa campanha. Como é que vai a tua alma? Nós vamos tratar disso. Mas quais são as suas muralhas? Falta de perdão. Qual é a tua muralha? Falta de perdão. Senhor te abençoe. Nós vamos tocar a trombeta agora. Vamos tocar a trombeta agora. E você vai dar um forte grito. Um forte grito. Para a gente ter, assim, vamos gritar Jesus, vamos? Jesus, toque. Jesus. Jesus. Existe um mundo espiritual que te resiste. Existe um mundo espiritual que te resiste, que às vezes você não conhece, que às vezes você não dá valor, mas ele existe e ele vai cair por terra agora em nome de Jesus. As bênçãos que tem no céu para a sua vida, você vai colher agora. Você vai colher essas bênçãos. Aleluia. Por quê? Porque já está tudo lá, você já semeou, mas tinha um mundo espiritual estava segurando. Agora ele vai ruir, essa barreira vai ruir em nome de Jesus. Ele vai tocar a trombeta. Vamos cantar essa música um pedaço? Depois a gente toca a trombeta, eu grito, eu falo 1, 2, 3, e a gente grita Jesus. Preste atenção na letra da música. Profetiza, profetiza. Profetiza, levanta a mão, levanta a mão. Não quero ver ele. Profetiza, profetiza. Pela fé. Pela fé. Bem alto, pela fé. Pela fé. Pode tocar a trombeta, amigo. Toca a trombeta. Eu caminho atrás da palavra, eu caminho atrás da profecia, estou escutando os toques. A minha referência é isso. A minha referência não é a muralha, a minha referência é quem me prometeu. A minha referência prometeu. A minha referência é quem prometeu. Eu creio naquele que prometeu. Eu creio naquele que prometeu. A minha referência, a minha toque, o toque, o toque, o toque, o toque, o toque. Essa muralha vai cair. 2, essa muralha vai cair. 3, Jesus, aleluia. Pela fé naquele que prometeu.
Pela fé eu não vejo a doença, eu vejo a cura. Pela fé eu não vejo o problema, eu vejo a solução. Pela fé eu vejo que o Senhor já entregou em minhas mãos Jericó, o rei e seus valentes. Pela fé. Nós vamos falar muito sobre devocional esse ano. Muito. Vou mandar um vídeo para você, quando você acordar, o seu celular, se abrir o celular, aparece Bispo Francisco que fala assim: devocional. Você ia apertar em outra coisa, devocional, vai aparecer devocional. Mesma coisa. Eu vou dar a bênção para vocês, vou orar agora. No final, eu vou falar assim: uma colheita, aí vocês gritam sobrenatural. Aí eu vou perguntar assim: o que está faltando? Aí vocês vão falar devocional. Pode ser? Vamos botar isso aqui agora? Você vai ler a Bíblia esse ano, você vai se apaixonar pela Bíblia esse ano. Você vai conhecer quem prometeu e vai conhecer a promessa que ele tem para você. Você vai conhecer quem prometeu e você vai conhecer a promessa para você. Amém? Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. O Senhor está aqui. O Senhor está passeando entre o nosso meio. Restauração, trazendo perdão, curando o nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, em nome de Jesus. Eu coloco todas as minhas carências em Jesus. Ele é o meu provedor. Pela fé, 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 pela fé. Estão nascendo hoje aqui, estão sendo semeadas algumas sementes poderosas numa terra boa, que é a sua vida, que é o seu coração. E está nascendo força, determinação, está nascendo sai dentro de você, movimento, foco naquilo que Deus prometeu para a sua vida e perseverança. Nada vai tirar você do melhor de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Eu estou vendo sonhos sendo concretizados, sonhos sendo concretizados. Eu estou vendo empresas sendo abertas. Eu estou vendo casamentos sendo restaurados. Eu estou vendo pessoas que não tinham uma direção na vida, agora têm uma direção na vida. Cumprir o seu propósito. Ministérios que estão enterrados, escondidos, saindo para fora, multiplicando. Amém. Vou orar com vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a graça, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Unção. Essa semana você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração. Paz é muito importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu casamento, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, como é que vai ser a sua colheita? O que está faltando?
Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Em nome de Jesus. Amém.